Diz comigo assim, levante suas mãos. Eu não sou a geração do versículo 2 de Gênesis. Diz comigo, eu não sou a geração do versículo 2 de Gênesis. Eu sou a geração do versículo 3 de Gênesis. Você sabe qual que é o versículo 3? Que haja luz. Você é a luz do mundo, amém? Aplauda o Senhor Jesus, irmãos. Você é a luz do mundo. As coisas estão perdidas lá fora, mas você é a luz. Coisa da naturalidade, do normal. No meio de uma escuridão, você liga uma vela, um biquinho de luz, ela clareia o ambiente. Em Gênesis, irmãos, no capítulo 1, diz que o mundo era uma escuridão. Eu já disse isso aqui, eu vou dizer de novo. No versículo 1, diz que Deus, Ele começa a criar todas as coisas. Eu não acredito que o que Deus fez é imperfeito. Eu acredito que tudo aquilo que Deus faz é perfeito. Então eu acredito na criação perfeita de Deus. Mas eu acredito que quando Satanás quis o lugar de Deus, quis ser quem era Deus, a Bíblia diz que Deus arranca ele dos céus, Mateus, e lança ele sobre a terra. O que deforma a terra e o que deixa a terra em trevas é a queda de Satanás. Então a Bíblia diz que ele é lançado no mais fundo abismo. Eu creio que o lugar, e talvez até comprovado, os lugares mais fundos que não pode ser chego é alto mar, que os lugares que nem o submarino mais equipado do mundo consegue chegar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Por um certo período, ele foi prisioneiro no fundo abismo da terra, e o Espírito de Deus que pairava sobre as águas, que era a grande prisão de Satanás, que o segurava e o prendia ali. Quando Deus começa a reconstruir, quando Deus começa a reforma da terra, a Bíblia diz em João, no Evangelho, que no princípio houve luz, e que Deus fez toda a reconstrução com a palavra. Irmãos, haja luz, e a luz existiu, e Ele é o verbo, e o verbo se fez. A própria palavra que é Deus, a própria palavra que é luz foi lançada, e no meio das trevas foi estabelecido o reino, a luz foi estabelecida. Então Jesus é o conserto de todas as coisas, desde o princípio. No João não disse aqui? Desde o princípio, no começo, aquele que era a palavra já existia, ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra já estava com Deus. Então o mais importante de tudo, irmãos, que vai mudar a nossa vida, a semente lançada, que eu disse para você, essa semente chamada luz, é a própria palavra que precisa ser enraizada dentro de você. Essa luz precisa ser enfincada dentro de você. A palavra é Cristo, e Cristo é a própria palavra. O verbo é Cristo, e Cristo é o verbo. Isso aqui precisa ser colocado dentro de você. Deus, Ele não vai, preste bem atenção, irmãos, Deus, Ele não vai vir aqui e vai fazer algo extraordinário para acabar com os assassinatos, para acabar com as mortes, para acabar com a prostituição. Deus tem um propósito na terra, de salvar os filhos, mas Ele precisa usar a igreja, Ele precisa usar o ventre da igreja. Diz assim comigo: Ele precisa gerar em mim, Ele precisa, como Ele fez no começo, lançar a semente sobre a terra, a própria palavra, o próprio Jesus Cristo, precisa ser colocado dentro do ventre da igreja, dentro de você. Como isso, pastor? Eu
Eu estou querendo dizer para você que Deus ele não vai fazer lá fora se antes ele não fizer com você. E se você não quiser, ele vai usar outro para fazer. Ele vai usar o disponível para fazer o que quer. A igreja Maria gerou a luz. Quando a mulher gera filho, a gente fala isso, não é? Vai fazer o quê? Vai gerar luz, vai dar luz, não é isso que a gente fala? Então a própria igreja, então Jesus ele veio, Deus enviou o anjo e falou assim: Maria, você, a geração Maria, a escolhida, vai gerar o Salvador. A palavra do princípio, que Deus estabeleceu luz lá no princípio, que consertou todas as coisas, que precisa consertar de novo, Ele vai colocar dentro de você. Maria é a terra, amém? A terra está sem forma e vazia. Havia, irmãos, um tempo de 600 a 700 anos que Deus não se manifestava, nem falava com o povo, que é entre o livro de Malaquias e o primeiro livro do Evangelho. Nesse período, o povo se perde. A igreja romana assume o governo. Então, o que ele fez no princípio, ele precisa fazer de novo. Então ele usa a igreja. Quem é a igreja? Maria. Diz comigo, a igreja é Maria. Então Deus envia o anjo e fala: Maria, nós vamos colocar a palavra dentro de você, nós vamos colocar a semente dentro de você, nós vamos colocar a luz do mundo dentro de você. Aí ela diz: como é que eu posso gerar, se eu nem me deitei com homem, se eu nunca me relacionei, eu nem sei como é que faz, eu nem sei como é que é, como é que eu posso fazer isso, como é que se explica isso? Então Deus ele falou no meu coração: filho, essa geração que eu vou levantar para gerar semente, é a geração que nunca fez. Não é a geração que é filho de pastor, a geração que é neto de pastor, a geração que vem, eu carrego porque eu vim. Não, a geração que Deus está levantando é a geração que nunca fez. A geração que Ele está levantando é a geração que não sabe nem como é, como Davi, sabe? O que Deus está habilitando para esse tempo, o que Deus habilitou no céu, que ainda não habilitou na terra, porque tem coisa que Deus já desabilitou no céu, mas está habilitado na terra, e tem coisa que Deus já habilitou no céu, e ainda não habilitou na terra. Vou explicar para os irmãos. O que Ele está fazendo com Maria, Ele fez com Davi. Davi foi ungido rei, não foi? Quando Deus falou com Samuel: Samuel, você vai ungir Davi. Aí Samuel falou assim: não, Deus, mas tem Saul é rei, e ele já fez boas coisas, está meio perdido agora, mas Deus falou para ele assim: não perca mais tempo com Saul, deixa Saul, você vai ungir Davi. No céu Deus estava desabilitando Saul, e habilitando quem, irmãos? Habilitando Davi, certo? Então vai lá, derrama o óleo. Quanto tempo demora para Davi ser rei de Israel? 20 anos. Tem gente que está na frente de coisas e fazendo coisas que já perdeu a habilitação do céu, irmão. Já foi desabilitado no céu. Só está fazendo por fazer, é uma questão de tempo para parar. E tem gente que já foi habilitada, foi escolhida, já foi eleita, já foi derramado óleo sobre a cabeça, só ainda não está executando, mas é uma questão de tempo para Deus começar a estabelecer o reino através da sua vida. Você está entendendo? É só uma questão de tempo. E como é que Deus vai estabelecer? Deus derramou óleo, a semente foi inserida, o chamado foi colocado, você vai estabelecer reino. Então ele foi para a lua. Aí teve uma guerra entre Israel e os filisteus, e tinha o gigante Golias, estava destruindo com tudo, todo mundo temia, morria de medo do cara. O cara era grande, gigante. Israel vai falar: é impossível vencer esse cara. Então Davi ele fala assim: não, eu luto, eu vou, eu guerreio.
Então o rei falou para ele assim: então você vai usar a minha armadura, você vai usar a minha roupa. Só que antes do rei falar para ele assim: você vai usar a minha roupa e a minha armadura, o rei disse para ele assim: você não pode, cara, você não pode, porque você não é guerreiro, você não é rei, você nunca fez, como é que você vai fazer? É essa geração que Deus vai levantar para derrubar Golias, irmãos. É essa igreja Maria que Deus está levantando para inserir a semente. É aqueles que nunca fizeram, que não tem experiência, mas é quem está sendo eleito, quem está sendo habilitado pelo céu. Não é a tua experiência que é equivalente e relevante nesse momento, é o óleo derramado sobre a tua cabeça, é a habilitação do céu sobre a tua vida, é Deus te habilitando para um novo tempo da igreja. Deus está colocando dentro de você uma semente chamada luz, e essa luz é a palavra de Deus, e essa palavra é Jesus, irmãos, é o verbo. Vocês estão me entendendo? Deus já habilitou, só é uma questão de tempo. E tem gente que está na frente achando que é, e já foi desabilitada pelo céu. É só uma questão de tempo. Por que esse tempo, pastor? Porque a gerar é um processo. Quando Deus coloca a semente dentro de você, por isso que ele disse para mim assim, hoje aqui, ó, orando aqui, ele disse assim: filho, eu passei o arado, lancei a semente. O processo do arado acabou. E eu vou dizer para você, o processo, o arado passou. Eu preparei a terra. E agora eu estou lançando a semente. Todas as suas dores, todos os seus traumas, todas as suas dificuldades, todas as suas crises, todos os seus vales, todo o seu deserto, não foi por acaso, foi um propósito do céu. Ele estava passando o arado para poder lançar a semente, irmão. Até aquilo que você perdeu, era o arado passando sobre a tua vida, para que Deus pudesse lançar a semente, porque Ele tem um propósito através de você, de estabelecer a luz aonde é trevas, irmãos. Ele tem um propósito através da igreja, de estabelecer o reino, de mostrar Jesus ao povo através da tua vida. Ele não vai gerar luz, ele não vai estabelecer o reino de Cristo. Cristo não pode ser estabelecido senão através do ventre da igreja. Vocês estão me entendendo? A palavra não pode ser pregada. O que fez todo o concerto do início foi o quê? A palavra. A palavra não pode ser pregada senão pela igreja do Senhor. Vocês estão me entendendo? Estão compreendendo, irmãos? Qual é a tua responsabilidade? Então diz para mim assim: aquilo que aconteceu lá em Suzano, diz comigo assim: aquilo que aconteceu lá em Suzano, eu preciso carregar essa responsabilidade como igreja na terra, porque aquilo é trevas, não é, irmão? Não é trevas? Você acha que aquilo ali é demônio puro manifestado, irmão? Você acha, é o que eu digo, aquele demoninho que entorta, aquilo lá é zeoreia. Problema é potestades, principados, que se ocultam, que trabalham dessa forma, igual trabalhou lá em Suzano, cara, que está escondido, que trabalha onde ninguém está vendo, cara. Esse negocinho, o demônio manifestou, ele está fazendo o nome do pastor, está entendendo? Tá para fazer o ego do pastor subir, que achando que o pastor tem força. Não é, esse capetinho aí, irmão, até quem não é crente, clamou o nome de Jesus, ele sai. É verdade, até quem não é crente. Quando eu morei em Ribeirão, cadê a Dani, tá aí? Não pode ouvir, eu tive uma namorada. Ô, misericórdia. Lá em Ribeirão Preto, quando eu morei lá, e eu comecei, e foi um propósito de Deus até, sabe assim, irmão? Deus tinha um propósito, e eu estava sem um propósito. Mas ela era filha de uma mulher de centro de macumba, de candomblé. E eu comecei a namorar sem saber, né? Depois que eu descobri, eu queria até largar, irmão, mas fiquei com medo. Mas olha só, deixa eu só explicar para vocês.
Aí eu comecei a ter curiosidade de saber como é que era. Eu falei assim, como é que quando pega o negócio mesmo lá, como é que faz? Não, a gente fala em nome de Jesus e manda embora. Até o pai de santo fala em nome de Jesus dentro do centro de macumba. Quando o trem não sai mesmo, que enrola mesmo lá, eles falam. Sabia disso não? Eu descobri isso, cara. Jesus, sabia? Clamou. Quando os sacerdotes foram orar pelos demônios, os demônios tiraram uma onda. Falou, ó, você sai no nome daquele que Paulo prega. Os demônios disseram o que para Paulo? Ó, Paulo eu conheço, o Deus de Paulo também conheço, mas vocês, e os caras tinham títulos, eram sacerdotes. Estão entendendo? Estava expulsando o demônio, cara. E vou falar no final da conta, que se clamou o nome de Jesus, eu vi gente expulsar demônio, num culto, numa semana, e da outra semana está escondido com o carro com uma prostituta, irmão. Mas aí isso para mim, no meu início, como é que pode esse cara? Mas não é o poder dele, é o poder pelo nome do sangue de Jesus Cristo. Então, mas esses demônios aí não é relevante, irmãos. Porque esse demônio que grita, que faz bagunça aí, que qualquer um põe a mão na cabeça e manda embora, vai. O problema é esse. Porque é contra os principados e potestades, que é os que se ocultam, que se escondem, que trabalham, que Jesus disse, sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você sabe o que Jesus dizendo? A igreja vai até as trevas, e vai estabelecer luz, e onde ela chegar, que ela tenha luz, as portas do inferno não vai prevalecer. Amém? Porque o que você carrega é chamado Jesus. Aí você vence o principado e a potestade. Amém? Então olha só, Deus, Ele está lançando a semente. Ele não vai pregar sem a igreja, Ele não vai gerar luz lá fora, no mundo, no meio das trevas, sem a igreja. Ele precisa da igreja, Ele precisa de você, Ele precisa da Maria, Ele precisa da noiva, para estabelecer o reino dEle, para que nós podemos gerar luz, para que os filhos voltem para casa. Amém? A Bíblia diz em João 3,16, que Deus envia o seu único filho. Ele não pegou o único filho e foi e colocou assim, pronto, está pronto, não. Ele foi e colocou a semente dentro de Maria, e aí ela começou a gerar, e o processo da gestação, que agora é o que Deus está falando, é esse tempo, é o tempo do crescimento, é o tempo da expansão, é o tempo de começar a desenvolver dentro, que é o tempo que a igreja está sendo tratada, que Deus está pegando por dentro, está fazendo por dentro, mas não por fora mais. A semente está começando a agir aqui, irmão. Deus disse, eu passei o arado, lancei a semente, colocou a semente dentro de você, a semente chamada Jesus Cristo, a palavra entrou. O que eu tenho ouvido esses dias, irmãos, nossa, Deus falou comigo através da palavra, pastor, Deus, a minha vida está mudando, a palavra, eu ouvi uma palavra ali, pastor, eu ouvi a palavra que eu quero mudar a minha vida. Agora mesmo o irmão subiu ali e falou assim, pastor, eu ouvi a palavra está me tocando, eu tinha medo, hoje eu não tenho mais, a palavra, irmão, a semente está sendo lançada, então está mexendo por dentro, esse é o tempo, que Deus está mexendo com a igreja por dentro agora, entendeu? E se Ele não fazer por dentro, se a semente não for gerada, não ter crescimento por dentro, e a gestação, existe um processo, existe um tempo para ela. Quando você se relaciona com o marido, quando é lançada a semente dentro da noiva, da esposa, já no outro dia já nasce filho, irmão? Não. Quanto tempo demora? 9 meses. Já no outro dia já parece que você está grávida ou não? Demora uns 3, 4 meses para começar? Uns 4 meses? Você que está boa no negócio, Rafa? Uns 4, 5 meses? Que essa igreja faz um fio, gente, misericórdia, Pai. Deus falou, eu não vou crescer por fora, vou crescer por dentro. Está dando tudo por dentro os membros, irmão. Então entende, aí é com 4, 5 meses que começa a aparecer a barriga, não é, irmãos? Mas, não é? Tem gente que já parece que está grávida desde o começo. Eu parecia que eu estava grávida um tempo atrás. Então, é um tempo
para começar a crescer a semente aonde, irmãos? Dentro de nós. Aí vai chegando 5, 6 meses, a pessoa começa a olhar para você e começa a ver em você, escute só, que você já não é mais a mesma pessoa, você já não é mais a Maria de antes, você não é mais o Davi de antes, você é a Maria que carrega uma semente do céu, você é a igreja que carrega a luz do céu, está dentro de você, você é Davi o escolhido, você é o eleito, você está diferente, irmãos. Olha só, por que eu falo que as pessoas vão notar a diferença? Quando Samuel foi ungir Davi, ele era apenas um pastor que cuidava das ovelhas do pai. Quando Deus desabilitou Saul no céu, mas Saul ainda continuou habilitado na terra, o que o diabo fez, irmãos inimigos? Satanás, os espíritos malignos, começou a perturbar, porque Deus deixou de financiar Saul. Então ele tinha uma perturbação espiritual, uma opressão maligna. Chegaram nele e falaram assim: ó, tem um cara lá da filho de Jessé, daquela região lá, que agora eu não lembro mais ou menos, não lembro, irmão, direito, da região, filho de Jessé, que ele, quando adora, as coisas acontecem. Ele é um adorador, que quando ele louva, o ambiente é transformado. O óleo já tinha sido derramado sobre a cabeça dele, Deus já tinha habilitado ele no céu. Então Saul falou: então manda chamar ele. A Bíblia diz que chamam Davi. Davi já não era mais apenas aquele cara que pastoreava o rebanho. Já começaram a perceber que já Davi carregava algo diferente. Com o tempo de gestação de Maria, começaram a perceber que Maria estava gestante. Então perceberam que Davi estava gerando algo do céu. Chama ele, e quando ele adorava, a Bíblia diz que os espíritos malignos partiam em retirada. Então a igreja desse tempo, irmãos, ela transforma o ambiente, ela carrega luz para o mundo. Você não vai ser convidado para os lugares mais por causa da sua habilidade, por causa daquilo que você é bom em fazer. Você vai ser chamado por aquilo que você carrega dentro de você. Está entendendo? Ontem, irmãos, aqui, o que eu ouvi de pessoas assim, das pessoas que vieram de fora assim, que não era da nossa igreja, disse: nossa, cara, que ambiente. Eu falei: realmente, Senhor, nós geramos um ambiente, não construímos um projeto. Toda a confirmação de ontem que Deus está no negócio foi o ambiente que foi gerado. Você está entendendo, irmão? Se não tivesse aquele ambiente, se não fosse daquela forma, se não fosse aquele mover dos céus, não é porque Deus estava no negócio. Porque quando Deus está, a semente está inserida, ambientes é transformados. Está entendendo? Então Davi e Maria já não é mais a mesma pessoa, eles carregam a semente. Então o período do arado passou, a semente está sendo lançada, e agora você está gerando. Deus está mudando você por dentro, você está mudando a sua forma de pensar, você está mudando os seus hábitos, você está mudando porque, irmão, você carrega algo diferente, não é mais o teu propósito, você não vive mais por aquilo que você é, mas você vive por aquilo que você carrega, aleluia. Não sei se você está me entendendo, irmãos. Você não vive mais para você, mas você vive por um propósito do céu que foi inserido dentro de você. Deus falou para você: você é a igreja para esse tempo, você é a geração para esse tempo. Eu estou colocando a semente luz em você, você é a resposta para esse tempo. Você já não pensa mais para você, só não age mais como você, não é só você mais, você carrega algo do céu, algo que Deus está te usando para mudar a vida, para trazer os filhos de volta para a casa do Pai. Amém? Vocês estão me entendendo, irmãos? Então Maria não podia ser mais a mesma Maria. Davi não poderia ser mais o mesmo Davi, porque a semente estava dentro, está sendo gerado, e o processo da gestação começou.
Então, da hora que começou a crescer, Maria teve que até mudar de cidade. Coisas vão sendo mudadas, irmãos, porque começou a crescer, a produzir dentro de você. Davi começou a mudar, a deixar de ser apenas o pastor de rebanho, começou a adorar diante do rei. Por quê? Porque começou a crescer a semente. É natural, irmãos. Ambientes vão ser alterados, coisas vão ser modificadas por aquilo que você carrega. Você não anda mais por você, não toma atitudes mais por você. A tua vida agora é uma prestação de conta para o reino dos céus. Há uma semente dentro de você. Essa igreja não trabalha para ela, trabalha para os céus. Essa igreja não prega para ela, prega para salvar e levar pessoas, os filhos para casa, que é a eternidade, irmão. Amém? Uma semente chamada luz foi lançada novamente. Deus, haja luz, e houve luz. A luz está dentro de você, a semente está crescendo. A gestação começou. E aí, irmãos, chega um momento, olha só, que realmente Maria precisava colocar, gerar, dar a luz, colocar no mundo, tirar do que está dentro e colocar fora. Porque Deus, Ele vai fazer em você, e o que Ele vai fazer em você é para que pessoas precisam ser alcançadas, só que Ele não vai fazer fora se antes Ele não fizer dentro. Amém? Ele não vai usar você se antes a semente não crescer em você. A luz, Jesus diz assim: águas fluirão dentro de você. O rio, eu sou a água da vida, eu sou a fonte, e essas águas fluirão. Ela entrará em você e sairá de você, entrará em você e sairá de você. Você não é uma represa que prende, amém? Você é uma fonte jorrando a água da vida, entregando água para quem tem sede. Você é a padaria que gera o pão para quem tem alimento. Por que você acha que Jesus disse para os discípulos: alimente esse povo, dê pão para eles comer? Porque você é a padaria. Se você não entender que você tem que alimentar o povo, você não está pronto para ser apóstolo e nem pastor. Você não está pronto para estabelecer reino dos céus. Você não está pronto para fazer algo dos céus, propósito dos céus na terra. Porque a gestação, nós estamos no processo dela. E o mais lindo é que no pior momento, no momento da crise, do conflito, no momento da morte, é que Jesus estabelece o momento de dar a luz. Talvez é no pior momento, no decreto do rei, no decreto de Nicodemos, vai matar todas as crianças, é o momento que você está gerando. Está entendendo? Foi quando o rei decretou que todas as crianças seriam mortas, teriam que matar as crianças, foi quando Maria estava gerando. Por quê, irmãos? Porque o inimigo não quer que você estabeleça a palavra do céu sobre a terra, que você gere, que você põe para fora aquilo que Deus colocou dentro de você. Ele quer matar no ninho. Por isso que a igreja é tão perseguida, por isso que a igreja é tão apavorada, por isso que a igreja é desesperador, irmão. Como o inimigo lança a palavra de morte o tempo inteiro. Por quê? Porque você carrega o propósito. Só que o que Deus está fazendo em você é um secreto espiritual que Satanás não sabe. Porque se Satanás soubesse que a igreja Maria estava gerando a luz, era fácil. Ele acampava ao lado, esperava gerar a luz mas ele mandou matar todas, porque ele não sabia qual era. Você está entendendo? O que Deus está fazendo com você por dentro, o que Ele faz com você, Satanás não sabe. O que está acontecendo entre você e o céu, entre você e Deus, o seu relacionamento, você não sabe. Satanás não sabe, é só entre você e o céu. Você sabe o que está acontecendo, você sabe que está queimando, você sabe que está mudando, você sabe que algo extraordinário está acontecendo com você por dentro. Jesus está te pegando por dentro, mas Satanás não sabe do que Deus está tratando com você. Satanás não sabe dos propósitos do céu sobre a tua vida. Então ele vai querer te matar de todos os lados, e antes de matar, de criar o cenário de morte, ele tenta te seduzir, para que você mesmo abra mão do óleo, da semente, como Sansão fez. Porque enquanto a semente estiver em você, o óleo estiver sobre a sua cabeça, pode 1000 levantar, 10.000 levantar,
todos vão cair ao seu lado e você não vai ser atingido. Só que o problema é, quando você se perde com a prostituição lá fora, quando você se perde com os enganos lá de fora, quando você se perde com o sexo lá de fora, quando você se perde com as mentiras lá de fora, e você se levanta como Sansão, achando que ainda tem a semente, que ainda tem o óleo sobre a cabeça, só que ele se vendeu com uma prostituta, e a hora que vieram os inimigos, ele se levantou achando que ele ia ter a mesma força de antes. A Bíblia diz que Deus já não estava mais com ele. Aí ele foi páreo para os inimigos o prenderam. A primeira coisa que o inimigo fez foi e deixou cego, e colocou ele naquele negócio lá, como é que chama aquele lá, que fica dando a volta assim, que Sansão ficou puxando, igual animal, fazendo força, na moinha, na moenda, moendo as coisas como animal, irmão, naquele tempo, sendo motivo de gozação, sendo motivo de sarro, porque abriu segredos do céu, se perdeu com a prostituta lá de fora, se perdeu com as coisas lá de fora. Está entendendo, irmão? Abriu mão da semente. Satanás pegou no ninho. Então Satanás não sabe o que Deus tem com você, qual que é o secreto do céu, o que está queimando em você. Ele não sabe o que está acontecendo entre você e o céu. Deus te blinda, Ele não chega, Ele não entra. A graça te blinda, o sangue te protege, tudo te esconde. Deus faz assim em você, ó. Sabia disso, irmão? Porque você é a igreja dele. E Deus está gerando, irmãos. Olha, quando a mulher fica grávida, ela está gerando, o mundo já protege ela. Ela chega na fila do banco, ela já vai na frente, né? Chega uma mulher grávida aqui, a gente fala assim: não, senta aqui, filha, senta aqui. Não. A prioridade porque é natural. A gestante, todos nós fazemos uma proteção sobre a gestante. Por quê? Porque ela está carregando uma semente. Então você imagina assim: Deus olha você como a noiva, como a escolhida, como a igreja, e Ele colocou uma semente dele dentro de você. Você imagina Deus assim, ó: ninguém toca, ninguém chega, ninguém rela, porque é meu. Tem uma semente minha dentro dele, tem uma semente minha dentro dela. Aí você vê 1000 cair de um lado, 10.000 cair do outro, mas você está amparado e protegido, porque é uma semente do céu dentro de você. Está entendendo? E aí passa o processo da gestação. Aí Deus falou assim: teve o processo do arado, eu lancei a semente, agora é o momento de você dar resposta, de você expressar lá fora o que eu coloquei dentro de você. Olha o processo da igreja, irmãos. Pastor, mas é assim mesmo que funciona? É assim. Vou dar outro exemplo para os irmãos. Quando Pedro volta da pescaria, ele está sentado lavando as redes. Jesus usa o barco dele para pregar, não usa? Pedro é parte da igreja. Ele é um ouvinte como os outros, ouvindo. Ele é membro da igreja, certo? Aí Jesus fala assim: Pedro, eu vou pescar com você, vamos. Lança a rede, sobre a tua palavra eu vou lançar. Lançou, voltou, tal. Você não é pescador de peixes, você é pescador de homens. Deus estava tirando, olha o processo, Ele estava deixando de ser apenas um ouvinte, certo? E se tornando um discípulo, não é? Então agora ele começou a ser discípulo. Discípulo é o quê? Quando a gente fala, vamos discipular uma pessoa, nós vamos treinar essa pessoa. Olha o processo: eu deixo de ser membro, ser apenas alguém que ouço, saio da fila da membresia, agora eu entro na fila do discipulado, agora eu vou ser treinado. Então assim, ó, na hora que você está na membresia, o arado está passando mesmo, irmão. Você está lançando a rede, o peixe não vem, você tenta ali, o negócio não acontece, é o arado. Sabe por quê? Porque no momento, o arado precisa passar para a semente ser lançada dentro de você. Os resultados não vêm.
Aí ele vem, opera um milagre e mostra para você: olha, eu tenho um propósito com você, para você sair da membresia e começar um treinamento comigo de discipulado. Aí ele começa a ser discípulo. Aí ele vai, discípulo, 3 anos caminhando com Jesus, aprendendo, vendo Jesus operar, vendo Jesus fazer. Uma hora ele é boca de Deus, outra hora ele é boca do diabo, e vai ali. Uma hora ele fala que ele vai morrer por Jesus, outra hora ele nega Jesus e tal, e todas aquelas coisas, né? Mas ele é treinado, irmãos. Ele cai, ele levanta, Jesus cuida. Jesus fala para ele assim: ó, Satanás está cirandando ao teu respeito, cara. O que Satanás estava fazendo, irmãos? Não estava fazendo o que, irmãos? Andando em volta. Mas Jesus disse: eu estou te guardando, cara. Eu estou te guardando, porque eu tenho um propósito contigo. Amém? Eu tenho um propósito contigo. Satanás está à tua volta, meu irmão. Está ao teu derredor, bramando como um leão. Mas eu estou à tua volta, te protegendo. Porque eu tenho uma semente contigo, eu tenho um propósito contigo, Pedro. Então Pedro deixa de ser membro, entra para o processo do discipulado e é treinado. Vê Jesus morrer, ressuscitar. Tu me amas, Pedro, eu amo. Tu me amas, Pedro, eu amo. Tu me amas, ama. Então Pedro, você tem que entender que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se você não amar a Deus, você não consegue pastorear nada na terra. Agora eu sei que você me ama. Apacenta minhas ovelhas. Agora Pedro foi membro, ouvinte, foi treinado como discípulo. Agora ele é o quê? Apóstolo. Passou o arado. Sou membro, discípulo, lançou a semente, processo da gestação. Agora você é apóstolo. Agora o que eu fiz com você, Pedro, você vai dar resultado lá fora. Amém, amém. Pedro está chegando no templo, caminhando. Tem um aleijado na porta do templo pedindo uma esmola. O que eu tenho? Pedro, me dá um dinheiro, irmão, me dá uma esmola aí, irmão. Não tenho dinheiro, aleluia, mas o que eu tenho, a luz que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Amém? Você é essa resposta para esse tempo, irmãos. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia. Aleluia, irmãos. Ele está fazendo, irmãos. É só, ele disse para mim: filho, é o processo, eu estou fazendo. Eu passei o arado, eu lancei a semente. Vai começar, vai dar. Agora é o processo da gestação. Eu estou pegando a igreja por dentro. Todo mundo está sentindo fogo, todo mundo está sentindo queimar. Tem gente abrindo a mão, dizendo assim: pastor, não estou nem aí, vamos servir. E se o outro irmão cantar, não tem problema, deixa ele cantar. Eu fico ali na porta. Eu falo: não, mas você, cara. Não, eu sim, pastor. Aí o outro fala: não, irmão, eu levo, pode deixar. O outro quer ajudar. Eu falo: irmão, você não era aquele cara de antes, você não é o Davi de antes, nem a Maria de antes. Não, mas eu vou fazer. E é essa geração que Deus está levantando, Mateus. Aleluia. Deus está dizendo: é com esse que eu estou fazendo, cara. Pastor, mas será que ele... Pastor, mas eu falo assim: Deus, mas será que ele não é filho de ninguém, ele nunca foi nada, como é que ele vai fazer? Ele falou: se preocupa não, porque sou eu que capacito o escolhido. Eu já habilitei ele no céu, e quando eu habilito ele no céu, irmão, é só o processo do discipulado, da gestação, para você começar a dar resposta lá fora. Você está entendendo, irmãos? Essa é a questão. Enquanto nós estamos por muito tempo, enquanto a igreja se preocupou em caminhar para si, os jovens se perderam na internet, nas drogas, no vício, colocaram na cabeça que tem que entrar na escola, deram brecha para o inimigo, para o diabo entrar, assassino, vou matar. E isso não está só em 2, 3 não, irmãos. Não foi, Mateus? Você me disse que outras pessoas disseram assim: me chama que eu vou junto, vamos fazer. Tem pessoas comprando a ideia do inimigo na terra. E Jesus está dizendo assim: ei, no princípio as coisas não funcionavam, filho. O mundo era sem forma e vazio, estava tudo errado. Então eu disse: haja luz. Versículo 3, diz comigo: eu sou a geração do versículo 3, diz:
E eu disse, haja luz, e a Bíblia diz que houve luz. Se perderam novamente. João 3,16, só mudou o tempo. Deus envia o seu único filho, novamente Deus fala assim, haja luz. E houve luz, a igreja gera. Jesus vai e conserta as coisas de novo. Amém? Agora, Jesus precisa vir buscar a igreja, porque isso está marcado para nós, eternidade. O Pai fez no começo, o Filho fez no meio, e a igreja vai fazer agora, através do Espírito Santo, através da luz dentro de você. Para acabar a obra, irmão, tem começo, meio e fim, aqui, e a eternidade é para sempre. Já fala eternidade. E o fim, Deus está dizendo para mim, sim, filho, é você. Ele disse para mim, filho, é você, é a tua igreja, são os que estão com você, são os que estão andando com você. Eu falo, pastor, mas a minha igreja é pequenininha. Eu digo assim, Deus, mas a minha igreja é pequenininha, as pessoas, todo mundo trabalha, todo mundo tem um monte de compromisso. Eu falo assim, é essa geração, mas todo mundo, Deus, eu tenho trabalho, eu tenho um monte de coisa para fazer. Deus, como é que a igreja também, um monte de responsabilidade. Ele fala para mim assim, filho, quando eu cheguei, quando eu ungi Davi, que Samuel chegou, os 7 filhos de Davi estavam lá à disposição para jantar, para ceia, mas quem eu usei era o único que estava trabalhando. Então não se preocupa que Deus, a conta nossa nunca vai fechar. Deus vai usar essa geração, a geração da luz, irmãos, a geração que está gerando Cristo para esse tempo, que não está preocupado com si, está preocupado em cumprir propósitos para o céu. Amém? E olha só, e é no meio do caos. Eu quero até ler um versículo com vocês aqui, quer ver? Olha só, não precisa abrir comigo não. No Evangelho de João, no capítulo 11, João conta o relato de Lázaro, da morte de Lázaro. Todo mundo sabe, João estava em Betânia, Jesus estava em Betânia, querendo pregar o Evangelho, querendo lançar a semente, não era? Receberam Jesus ou não, irmão? Quiseram matar, apedrejar Jesus, não foi? Jesus tem que sair como, irmão? De Betânia? Corrido, certo? O que acontece? Lázaro morre. O que fizeram, irmão? Manda chamar Jesus. Chama Jesus, porque Lázaro morreu. Aí eu quero ler sobre isso. Olha só, versículo 8. Olha o que os discípulos disseram: mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas, e o Senhor quer voltar lá? Jesus respondeu: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Por que Jesus... Irmãos, fala para mim, talvez nós já lemos isso aqui umas 600 vezes. Será que você já entendeu por que Jesus diz isso para os discípulos? Porque é no meio das trevas que as pessoas vão precisar da luz. Quanto o mundo mais se perde lá fora, mais a igreja vai precisar se tornar relevante. Quanto o mundo mais... essas coisas precisam, aí Deus começa a me mostrar porquê das coisas, irmãos. Essas coisas precisam acontecer para que a igreja se torne relevante. Precisa que a morte chegue, para que eles possam gritar por Jesus, para que a luz, para que a igreja pregue, para que a igreja gere a luz. Por isso que está acontecendo o que está acontecendo. É um tempo de lá fora o caos acontecer, morte chegar, para que a semente que Deus lançou dentro de nós possa ser gerada nesse tempo. Irmãos, olha, eu leio a Bíblia, eu fico tão apaixonado, e eu começo a ler a Bíblia, vou compartilhar com os irmãos, é tanta informação na minha cabeça, que eu falo uma hora para ele assim: Deus, chega que não vai caber, não vai caber. Ele começa a me mostrar, irmãos. Eu lendo hoje, Deus começou: filho, eu lancei a semente da luz dentro da igreja. E aí ele já começou e aí a revelação começa a entrar dentro de mim, irmão, que é tanta informação do céu na minha cabeça, que irmãos, eu não sei o que fazer, com tanto que Deus traz para mim. Aí Deus me leva lá em Daniel.
A Bíblia diz que o rei Dario chega e diz assim: olha, você vai ser governador, você vai ser o cara que, a maior autoridade. Daniel está onde, irmãos? Na Babilônia, no mundo, nas trevas, não é? E aí o rei das trevas lá, o cara fala assim: ó, cara, nós precisamos da revelação que você carrega, do entendimento que você tem, da inteligência que você tem, nós precisamos, então nós vamos continuar fazendo as festanças, mas você vai ser influenciador aqui, amém? Só para você entender, você sabe quem são hoje, o presidente dos Estados Unidos, ele tem 3 conselheiros, você sabe quem são, irmãos? Eu tenho anotado no meu iPad, são 3 pastores influentes hoje, um pastor da Califórnia, e agora eu não lembro de qual as outras duas cidades dos Estados Unidos, mas 3 pastores influentes demais na geração dos Estados Unidos, são conselheiros do presidente dos Estados Unidos. Toda a informação, toda a decisão de guerra, você sabe com quem que ele pega os conselhos, irmão? Com a igreja. Você sabe que a igreja do Brasil pensa? Que ela precisa ter um vereador dentro da prefeitura, por dia que ela precisa fazer um evento, fechar a rua. Não é, irmão? Precisar ganhar um terreno, Rafa, vou precisar ter um vereador lá, então vamos levantar um vereador, vamos votar nele. Enquanto o país que mais cresce no cristianismo, que mais prospera, os conselheiros que cercam, o presidente que governa, é a igreja. Você está entendendo, irmão? Olha só, então o rei Dario falou assim: Daniel, é você que vai aconselhar o rei, você tem a inteligência que nós precisamos. Tá bom, a inveja cresce, irmão. Quanto Deus mais vai te usar, mais inimigo vai aparecer para a tua vida. Quanto mais a luz brilhar, quanto mais a semente crescer dentro de você, você entende que mais inimigos vão se levantar contra você. Paulo pregava, falava assim: nossa, eu já me vejo crucificado com Cristo. Lógico, ele pregava o evangelho de Cristo, amém? Qual o maior evangelho que a gente pregar, irmãos, mais pedrada a gente vai receber. Então presta atenção. Então eles falaram assim: não, vamos fazer um esquema para ferrar com esse cara, com Daniel. Aí eles procuraram, velho, não tem nada, esse cara testifica o céu, tem nada de errado com ele. Ah, mas tem um jeito, vamos falar com o rei Dario, para que dentro de um período, 30 dias, ninguém clame outro Deus, senão ser o Deus da Babilônia. Olha só, arrumaram esse decreto, pegaram a assinatura do rei, avisaram Daniel. A Bíblia diz que ele fazia isso 3 vezes por dia, ele subia 3 vezes por noite, não, pelo dia, ele chegava no quarto dele, dentro de um ambiente maligno, dentro da Babilônia, num ambiente de trevas, ele subia, diz a Bíblia que ele abria as janelas do seu quarto, e as janelas davam para e a luz entrava dentro do seu quarto. Isso fez ele ir para a cova dos leões. Às vezes gerar a luz, irmãos, abrir a janela, abrir para a semente ser lançada, vai te levar para a cova dos leões, vai te levar para a fornalha, vai te levar para as maiores lutas. Ser a terra que Deus está lançando a semente, o chamado da igreja não é um chamado simples, não é um chamado simples, mas é um chamado extraordinário. Porque ao mesmo tempo que ser a terra que a semente está sendo lançada, e ser a terra que está te levando para a cova dos leões, olha o final do resultado. Porque para Deus não interessa como começa, mas sim como termina a tua história. Amém? Olha só, Daniel vai para a cova dos leões, não vai? Jogado na cova dos leões. Os leões faminto. Os leões comem Daniel? Os leões atacam Daniel? Por quê, irmãos?
Está entendendo, irmão? Estão entendendo, irmão? Pedro diz: Satanás está está a derredor, bramando como? Só que ao teu redor, quem que está, irmão? Quem que está, irmão? Porque você carrega uma semente, irmão. Você abriu a porta de Jerusalém para entrar a luz dentro de você, irmão. Foi você que abriu a janela e disse: eu recebo a semente do céu. Aplauda o Senhor Jesus, irmão. Você vai ser lançado na cova, mas ele está lá assim, ó. O diabo pode estar a teu derredor, bramando como leão, mas à tua volta, ao teu redor, o Senhor te protege. Por isso que os leões não comeram Daniel. Irmãos, você entende que a palavra ela fecha o tempo inteiro, irmão? Se eu quiser ficar aqui, irmão, até amanhecer te falando quem é a luz, quem gera a luz, eu fico aqui, irmão, falando, porque é tanta informação do céu na minha vida. Mas eu quero terminar aqui e dizer para você: você é essa geração de Gênesis 1:3, a geração que haja luz. Você é a escolhida, você é a noiva, você é eleita. Golias não vai te derrubar, os leões não vão te comer, porque é um propósito do céu sobre a tua vida. Amém? Vamos ficar em pé, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.